Oi, sou Bruno Navarro, eu estudo saurópodes, especificamente titanossauros, e faço estágio no MZUSP, no Museu de Zoologia da USP, que fica no bairro do Ipiranga. O maior saurópode que se tem notícia seria o Amphiceles, provavelmente ele possuía 60 metros, algumas estimativas indicam. Tem outros pesquisadores que não acreditam muito bem nessa estimativa devido à anatomia desse material. Entretanto, esse material é fragmentário e ele se perdeu. Não temos muita ideia de como seria realmente esse animal. Mas os maiores saurópodes também seriam os titanossauros, principalmente encontrados na Argentina, como Dreadnoughtus, Argentinossauros, Puertassauros, que atingiam tamanhos entre 30 a 40 metros, mas ainda está em discussão. Devido a esse tamanho tão gigantesco que esses animais atingiam, antigamente se pensava que para compensar eles vivessem grande parte do tempo de sua vida na água, se alimentando de algas e outros vegetais, e também com o pescoço comprido ele conseguia alimento na margem desses grandes pântanos. Só que ultimamente sabe-se que a constituição física desses animais era muito pneumática, são ossos ocos iguais das aves, então eles não aguentariam, pelo grande tamanho, a pressão que a água exerceria na região torácica. E a morfologia dos seus membros também indicam que eles estavam altamente adaptados para o ambiente terrestre e para o gigantismo também. Coisa que todo mundo acha estranho nesses animais, principalmente nos titanossauros, é que os membros anteriores eles não possuíam dedos, eles só tinham essa região do membro. Mas isso é uma adaptação também ao gigantismo que esses animais adquiriram. Além de sua locomoção um pouco mais espaçada, eles provavelmente tinham os dedos assim para sustentar melhor a região anterior do corpo. Mas os membros basais ainda conservaram, principalmente do primeiro dedo, as primeiras falanges, como a ungueal. Outros animais como brachiossauros, diplodocoides, também possuíam essa garra. São animais que atingiram tamanhos exorbitantes. Um fato interessante também a respeito do grande tamanho desses animais e seu peso é que, mesmo tendo um tamanho de 40 metros, eles pesariam muito menos se existisse um mamífero do mesmo tamanho, exatamente por causa dos ossos serem pneumáticos, o que reduziu drasticamente o volume e o peso desses animais. Os membros mais basais do grupo possuíam uma forma de locomoção similar à de elefantes, como todos os outros dinossauros quadrúpedes, onde os membros estão dispostos logo abaixo do corpo. Porém, na evolução dos titanossauros, esses animais têm uma locomoção um pouco mais larga, com membros dispostos um pouco mais lateralmente. Tanto é que o fêmur, o membro posterior, tem uma inclinação de 30 graus, provavelmente para suportar melhor o peso que era exercido nas vértebras dorsais, vértebras sacrais desses animais. Outra coisa interessante é a sustentação, que muitos desses animais possuíam tendões ossificados ao longo da série axial das vértebras desses animais, o que dava um pouco mais de rigidez, já que seu esqueleto era pneumático. Não existe registros de como esses animais tinham o seu período de sono e de vigília. É o que a gente encontra normalmente em icnofósseis, mas pela sua constituição morfológica é bem provável que eles repousassem como rinocerontes, elefantes, onde eles primeiro agacham a parte anterior do corpo e depois a posterior. Não existe registro ainda icnológico que comprove tal fato. E os principais predadores de animais, como grandes titanossauros com mais de 30 metros, são grandes terópodes também. Isso é meio que uma corrida armamentista que durou todo o Mesozoico.
Você começa desde o Triássico, com pequenos dinossauros carnívoros e pequenos dinossauros sauropodomorfos, de tamanhos similares. Já no Jurássico, o gigantismo adquirido pelos dinossauros saurópodes concomitantemente fez com que os terópodes crescessem de tamanho. Então isso foi virando uma bola de neve, uma pressão seletiva, né? Uma corrida evolutiva para o tamanho. Quanto maior o animal, mais difícil de ser abatido, né? Mas também tem questões fisiológicas, né? Animais muito grandes podem ser animais mais idosos, vamos dizer assim, mais velhos. Por exemplo, o argentinossauro, ele tinha o predador natural dele, provavelmente era o Mapusaurus, que é um terópode de grande porte também. O Paralititã do Egito tinha o Carcharodontosaurus. E isso é uma coisa recorrente no registro fóssil. Você vê também terópodes como o Allosaurus, tinha bastante saurópodes de grande porte, como Brachiosaurus, Camarasaurus e tudo mais. Outra questão a respeito do tamanho desses animais é quanto à sua fisiologia. Alguns pesquisadores acreditam que esses animais não podiam controlar a temperatura do seu corpo. Não poderiam ser animais endotérmicos, por motivos óbvios, né? O tamanho grande, eles não conseguiriam dissipar a temperatura corporal. Entretanto, algumas características no esqueleto desses animais, como o crescimento dos ossos longos, indicam que são animais que provavelmente possuíam um certo calor corporal, né? Uma temperatura corporal constante, e eles tinham sistemas de dissipação muito eficientes, similares aos animais endotérmicos atuais, como as girafas. Sistema de circulação sanguínea bastante eficiente, inclusive com o pescoço. A girafa possui um sistema que, quando ela vai beber água, o sangue do corpo dela se concentra na região posterior do corpo, não fazendo com que ela tenha algum problema fisiológico de excesso de sangue na cabeça. A pressão também exercida nesses animais provavelmente era compensada com um coração forte, potente, com 4 câmeras, igual às aves atuais, e não possuindo 2 corações como antigamente se pensava, na região anterior e outra na posterior, como também aconteceu com o estegossauro, que nenhum vertebrado atual possui. Então é muito provável que os vertebrados já extintos também não possuíssem 2 corações. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse, fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país.